eu contei um pouco da minha história aqui. Se você não assistiu, inclusive, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois e entender um pouco, né, do meu contexto, daquilo que eu vivi, para que você possa aí se inspirar e até ver, né, que é possível você sair de uma situação e ir para outra que seja interessante para sua vida. E hoje eu vim aqui para compartilhar um pedaço entre as várias histórias, vários contextos que eu já vivenciei. Eu vim contar um pouco mais da história de quando eu empreendi através de um pet shop, né? Então, hoje eu sou empreendedora e eu também trabalho como CLT, mas eu sou empreendedora, eu falo sobre finanças pessoais, dou mentorias, né? Ministro palestras, mas eu já fui proprietária de um pet shop. E eu contei ali rapidamente, né, no outro vídeo, como foi desafiador para mim e prometi que voltaria para contar mais profundamente sobre essa história. Então eu voltei aqui para terminar e para que vocês entendam todo o contexto de quando eu tive um pet shop. Apesar de falar com empreendedores diariamente, eu até acredito que por eu falar diariamente com empreendedores há mais de 8 anos, eu nunca tive um desejo de empreender. Porque atendendo ali empreendedores diariamente, eu sei das dificuldades que é ser empreendedor. Eu nunca antes, né, do pet shop, havia tido um negócio físico e mesmo assim eu sabia dos desafios que os empreendedores passavam pelos relatos diários que eu recebia lá no escritório em que eu atendia. Então, por isso, eu nunca sonhei em ser empreendedora, então eu sempre estudei muito, porque eu queria entrar numa empresa, conseguir um cargo alto e ir crescendo lá dentro até ter um bom salário, né? Me tornar talvez uma coordenadora, uma gerente e ter uma vida tranquila ali como CLT, com meu salário garantido. E, enfim, não queria ter uma dor de cabeça de empreender por conta de tudo que eu via de relatos diários ali dos empresários que eu atendia. Ela trabalhava em um pet shop perto de casa como freelancer. Então, aos finais de semana, ela ia até esse pet shop para lavar cachorros, ajudar ali um pouco no caixa. Enfim, ela sempre gostou muito de animais e trabalhava ali nos finais de semana para conseguir o dinheiro extra. Eu estava vivendo minha vida tranquila, trabalhando 6 horas por dia, ganhando um bom salário. E um dia minha irmã chegou para mim e falou: "Olha, Gra, a dona do pet shop, ela vai se mudar para outro estado, vai para Minas Gerais, e ela está querendo passar o ponto. E como eu sei, né, que você tem um dinheiro guardado e tudo mais, eu gostaria de saber se você quer me emprestar esse dinheiro para eu investir, comprar lá esse pet shop e continuar trabalhando e fazer dar certo." Só que eu, gente, sinceramente, como eu sempre falei de finanças e eu fiz até um estudo bíblico que fala, né, o Crown, não sei se vocês conhecem, mas nesse estudo fala que ou você dá o dinheiro para a pessoa ou você não se coloque como fiador dela, porque vai dar dor de cabeça. Então, apesar de eu ter um dinheiro guardado, não é um dinheiro suficiente que eu daria para alguém, tá? E eu, sinceramente, sempre eu achava a minha irmã imatura ainda, né, para gerir um negócio, e eu, por ter uma certa experiência atendendo empresários diariamente, eu comecei, né, a pensar na possibilidade de talvez eu realizar a compra daquele pet shop com o meu dinheiro e junto com a minha irmã, e ela me pagar a metade, né, com o trabalho dela ali, e eu também ser sócia ali daquele pet de forma meio que indireta, sendo mais administradora do negócio. Pensei melhor, refleti sobre isso, conversei com meu esposo que me apoiou, então eu resolvi ir conhecer o pet shop pessoalmente. Afinal, eu nunca tinha ido lá antes. E aí, indo conhecer o pet shop, conheci os donos, eles me mostraram ali, né, o fluxo de caixa deles minimamente. Eu vi uma possibilidade. E como eu mencionei no vídeo anterior, né, quando eu falo da minha vida, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de ver oportunidades passando, né? Eu sempre fui do perfil de que arrisca, porque eu prefiro me arrepender de algo que não deu certo, mas eu tentei e pelo menos ganhei experiência com aquilo, do que deixar passar e depois me arrepender e ficar pensando como teria sido. Enfim, indo visitar o pet shop, eu identifiquei ali uma possível oportunidade de ganhar uma renda a mais, né? Uma renda além do meu trabalho. Então, por isso, eu decidi apostar e arriscar, né, na compra daquele pet shop. Só que aí já comecei a cometer os primeiros erros, né? Então, se você empreende ou se você pretende empreender, ouça algumas dicas aqui, que eu vou soltar algumas dicas para vocês.
Então, o primeiro erro foi agir de forma emocional, né? Por isso que quando eu presto consultoria, eu sempre falo que por mais que você saiba de finanças, por mais que você conheça sobre empreendedorismo, você precisa de um mentor. Você precisa de uma pessoa que vai olhar de fora a sua ideia de negócios, de fora seu planejamento, porque essa pessoa não está com o emocional dela envolvida naquela situação. E ela vai poder observar a sua tomada de decisão com maior clareza, que é o que eu não tive naquele momento. Eu me iludi com aqueles números de certa forma mascarados ali e acabei achando que era uma excelente oportunidade sem entender a fundo o modelo de negócios daquele pet shop. Porque eu, particularmente, sempre fui dona de um cachorro, então eu me via como usuária, né? E não como proprietária de um pet shop. Então tá aí um primeiro erro que eu cometi nesse momento, né? Que eu cometi vários erros nesse caminho e eu vou compartilhar aqui com vocês agora. E ali observando o pet shop, né? Não era um pet shop super bonito, super bem, como eu posso dizer, bem estruturado. Ainda assim, eu sempre fui muito sonhadora, então tudo que eu começo já fazendo 1 milhão de planos, criando franquias na minha cabeça, enfim. Então, eu pensei em muitas coisas para aquele pet shop. E no primeiro dia eu já me deparei com os primeiros desafios de ser dona de um pet shop e de ter realizado uma compra de certa forma na intuição, sem muito estudo e análise, né, no caso. E ali no primeiro dia do pet shop, eu já tive que chamar uma pessoa para nos ajudar, né? Então eu contratei uma pessoa como prestadora de serviços para prestar serviço na parte de bentosa, porque eu particularmente não tinha experiência nessa área, somente a minha irmã, e ainda a minha irmã tinha uma experiência mínima ali, né? Que ela era mais uma ajudante da proprietária antiga. Então eu me vi na mão de uma funcionária, né? Por quê? Porque eu não sabia de quais eram os melhores shampoos, ou qual o shampoo adequado, ou quanto usar, quanto diluir, e ali eu já comecei errado, né? Porque eu não entendi o modelo de negócios, e aí eu fiquei na mão de uma funcionária, que também não era tão experiente, era muito mais nova, e ali já começaram os primeiros conflitos, né? Por quê? Além de eu estar na mão de uma funcionária, a minha irmã começou a agir como uma funcionária também, e não como dona do pet shop. E além disso, gente, tinha uma questão muito básica. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho perdido esse medo aos poucos, mas não sou familiarizada a dirigir, né? Se tiver meu esposo, eu prefiro que ele dirija. E ali nós tínhamos um taxi dog, né? E tínhamos pacotes da antiga proprietária, de cachorros que já iam toda semana. E eu precisei lidar ali com o meu medo de dirigir e começar a dirigir. Gente, foi uma experiência muito ruim, né? Porque eu tive que meter a cara e dirigir com medo mesmo. Não foi confortável, não foi legal, porque eu tinha que pegar cachorros, então já era uma experiência nova e ainda por cima dirigir em lugares que eu não conhecia. E aí eu instintivamente pedi pro meu esposo sair do trabalho dele para que ele pudesse nos ajudar no pet shop. E aí, gente, foi ladeira abaixo esse sonho, esse projeto aí de ter um pet shop. Então, a primeira questão que aconteceu e que pegou muito forte, né, para a decisão da venda do pet shop foi a questão dos conflitos familiares, especialmente em casa, né? Eu e meu marido, eu e o Watson, nós temos perfis completamente diferentes, né? E ali eu me via tratando ele como funcionário. E pior do que isso, eu não conseguia separar ou desvincular a Grazi do pet shop da Grazi de casa. Então, se eu ficava irritada lá no pet shop, em casa eu continuava irritada, brigando com ele por questões que aconteceram lá no pet shop, né? Então, foi muito difícil para mim fazer esse desvínculo, né, do pet shop com a casa. Então, aí meu casamento começou a sofrer com isso, né? E aí foi bem difícil, porque aí a gente começou a brigar muito, a discutir muito, a gente já não sonhava mais com aquela questão do pet shop crescer, como foi no início. Pelo contrário, eram brigas e mais brigas, porque eu tinha uma expectativa sobre o pet shop
e ele tinha outra, ele queria uma coisa, eu queria outra, e aí começaram muitos conflitos dentro de casa. Uma outra questão que foi um erro, né, no meu ponto de vista, foi a questão de não saber lidar com a funcionária, não, com a prestadora de serviços e com a minha irmã, né? Então, quando eu comprei, eu não deixei claro para minha irmã qual era o papel dela, né? Porque inicialmente na minha cabeça eu já havia falado que eu iria ficar na parte administrativa, mas só que aquilo não foi acordado com a minha irmã, né? Então chegou um momento em que ela pensava que eu exigia muito dela e eu achava que ela exigia muito de mim, né? Então é um outro erro que eu acredito que foi cometido e que levou aí ao fechamento do pet shop, né? A não continuidade desse negócio. Essas questões de conflitos familiares são muito fortes, né? Para quem quer. Uma outra questão que pegou muito para mim foi a questão de eu ser centralizadora, né? Eu sempre preciso que as coisas passem por mim, passem pela minha decisão, passem pela minha aprovação, né? Então, para mim foi muito difícil ter que abrir mão, deixar meu marido tomar conta de algumas coisas, tomar decisões, tudo eu queria resolver, e ao mesmo tempo, quando ele me procurava para resolver algo, eu achava ruim. Falava, tudo vocês precisam de mim, tudo vocês não conseguem resolver, eu tenho que resolver. Então houveram aí muitos conflitos familiares, né? E eu não soube lidar com essa situação toda. E aí o fim da picada, né? E o que me fez de fato vender o pet shop foi, primeiro, a dona antiga voltou para São Paulo e infelizmente ela começou a sondar as pessoas, né, que antes de ela vender para mim estavam com elas, né, clientes antigos, e ela agiu até de certa forma de má fé, mas enfim. Então ela começou a buscar esses clientes e aí eu fui perdendo alguns clientes, obviamente, né, por conta do relacionamento que ela já tinha com eles anteriormente. Uma outra questão é que eu já estava bem cansada, né, de todos esses conflitos familiares, e meu esposo também, e aí surgiu uma oportunidade melhor, né, para que eu subisse de cargo no meu trabalho. Então, uma vez que eu trabalhava 6 horas, agora eu trabalharia o dia inteiro. E o meu esposo, por saber, né, de todos os desafios que o pet shop trazia, como ter que lidar com o fornecedor, com clientes, com a minha irmã, com a prestadora de serviços, ele não quis mais, né, continuar. Ele falou, não, sem você aqui eu não vou continuar, não quero isso pra mim. Eu prefiro voltar a trabalhar, por mais que a gente ganhe mais aqui, eu acho que não vale a pena, não compensa, né, essa dor de cabeça. E aí, nós optamos por vender. Mas confesso que não foi uma decisão fácil, porque apesar de toda essa dor de cabeça, eu já havia gerado dentro de mim sonhos em relação ao pet shop. E aí, o meu marido dizer que não queria dar continuidade, gerou algumas frustrações dentro de mim, sabe? Como se ele não me apoiasse, né? Como se ele não quisesse crescer na vida. E isso me levou a pensar que não valeria a pena continuar com ele e tudo mais. Só que aí, em oração, né, buscando a Deus, buscando uma resposta, ele me mostrou que o pet shop não era um meio para nós, não era uma fonte para nossa vida, né? Pelo contrário, o pet shop só trouxe frustrações. Sim, eu aprendi muito, eu cresci muito, hoje eu sou muito melhor como empreendedora. Porém, se eu continuasse com aquele negócio, provavelmente meu casamento estaria destruído, a minha família estaria destruída. E no meu ranking de prioridades, será que o meu negócio é mais importante que a minha família, né? Naquele momento eu estava, infelizmente, mudando as prioridades. E ali veio uma luz para mim, de que o pet shop não era tudo na minha vida. Existia um antes da minha vida, um antes do pet shop, né? E foi ali que eu realmente abri mão, abri o meu coração para a venda, e graças a Deus ela aconteceu. E aí nós conseguimos fazer a venda do pet shop, eu consegui terminar de pagar a parte da minha irmã para a proprietária e até consegui guardar um dinheiro com um valor que sobrou. Não vendi por um valor super caro, até porque a gente queria vender logo, né, para que eu pudesse começar no meu novo trabalho, no meu novo cargo dentro do meu trabalho. E aí, graças a Deus, nós conseguimos vender o pet shop. E aí, para não ficar só história por história, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu obtive, né, apesar de tudo isso que aconteceu. Que eu acredito que tudo que nós vivenciamos
é para que Deus abençoe outras pessoas através do nosso testemunho, né? E aqui a primeira lição que eu quero trazer para vocês, o primeiro aprendizado é em relação à maturidade. Gente, esse período, e eu acredito que todos os períodos que eu passei de desafio, né, me fizeram mais madura. O pet shop me preparou para o momento em que eu vivo hoje, que eu estou estruturando um negócio melhor, eu conheço melhor o modelo de negócio que eu estou gerindo, que eu estou gerando dentro de mim, dentro do meu coração, e eu acredito que muito disso é do pet shop. Eu me tornei uma funcionária, uma empresária muito melhor pós-pet shop, com certeza. O segundo aprendizado, né? Então, o primeiro aprendizado é que você, apesar de toda a circunstância ruim, você aprenda coisas, né? Você adquira a experiência e leve aquilo que for bom para você. A segunda lição que eu trago é em relação a escolhas. Antes de você fazer qualquer escolha, mesmo que aparentemente aquela escolha pareça boa no início, faça uma avaliação. Faça uma avaliação criteriosa e sincera, né, daquela sua escolha. Verifique se ela está de acordo com os seus princípios, se ela está de acordo com aquilo que você deseja para o futuro, né, para um futuro maior, se aquilo não vai te custar caro demais, né? Porque ali naquele primeiro momento, né, quando eu fui visitar o pet shop, quando eu vi o fluxo de caixa, eu visei só o dinheiro. Eu não pensei nas outras coisas, nos meus finais de semana que eu ia perder, no quanto meu marido ia ter que trabalhar, se desgastar comigo lá, né? De quanto minha irmã não tinha maturidade na época ainda para ser uma sócia de uma empresa. Então, faça uma avaliação fria. E se você não conseguir, sempre procure um especialista. E mesmo que você acredite que você está sendo, né, racional, procure um especialista, procure um mentor, procure seu pastor, procure alguém mais experiente, né, para que você não faça escolhas precipitadas. E por fim, a lição maior assim que eu tomei é a definição do que eu quero de verdade para minha vida. Então é muito importante que você tenha clareza das suas prioridades, daquilo que é prioridade para você, para que no momento de desespero, né, no momento em que você está relutando por algo, você não abra mão de coisas que são essenciais para sua vida, de coisas que são extremamente importantes por algo, por algum desejo que é passageiro, que vai passar ou que só vai te trazer mais frustração e mais cansaço, digamos assim. Eu espero que essa história não tenha ficado muito confusa para vocês. E se tiver, por favor, coloque nos comentários alguma dúvida que tenha surgido para você, tá? Mas tem uma coisa que eu acredito, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então, por mais difícil que seja a situação que você está passando, busque aprender, extrair o máximo de aprendizado com o que você estiver passando, para que você possa, de fato, vivenciar algo que coopere para sua vida, para que você não erre novamente, né? Todas as coisas nos levam para um degrau a mais, para uma vida mais abundante em conhecimento, em frutos, e enfim, hoje eu sei, por exemplo, o que é mais importante na minha vida. Além de não se esquecer de se inscrever aqui no canal, coloque aí nos comentários se você já passou por situações parecidas como essas que eu passei, e os aprendizados que você teve a partir dessa situação difícil, para que a gente possa compartilhar e se ajudar, né? Nos ajudarmos para que outras pessoas possam crescer também e não cair nos mesmos erros que nós já cometemos, né? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu. E antes de qualquer coisa, peça direção a Deus, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então é isso, não esqueçam de curtir esse vídeo e Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.